Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpri fazê-lo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que ela possa penetrar corpo, alma e espírito, que ela possa iluminar a nossa mente, incendiar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Fala, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, muitos usam o púlpito e acham que o púlpito de uma igreja é só para falar de bênçãos, maldições, de coisas que não competem ao mundo exterior. Estamos vivendo um momento histórico da tragédia do mundo e de sua humanidade. Estamos vivendo o reflexo verdadeiro, a revelação explícita da maldade. E o que importa é ouvir as pessoas dizendo, e eu não estou falando aqui porque às vezes tem muita gente que é desentendido ou negligencia até saber as coisas do mundo. Essa é uma realidade que acontece hoje no seio da igreja. Estão tão preocupados com as suas coisas que parece que não é problema. Então, nós estamos vivendo aqui o assassinato daquele jovem cristão, proclamador do Evangelho, chamado Charles Kirk, que representa todos aqueles que verdadeiramente têm uma posição cristã diante do mundo. Não foi ele que foi atingido, foram todos nós. Mas despertou os sonolentos, os dorminhocos, os negligentes. E é isso que nós temos que fazer. Mas antes que eu comece a falar sobre isso, eu queria destacar algo. Porque é incrível como a gente lamenta as coisas, mas não sente devidamente. Não sente como se fosse nós. A igreja hoje vive, é engraçado, se você for o jovem da igreja ou qualquer pessoa que vai jogar bola com as pessoas do mundo, eles são educados, eles são muito mais do que a igreja. Por que acontece muito conflito na igreja quando vai jogar bola? Porque o cara fala, não, esse cara é um irmãozinho que faz parte da igreja lá, que faz parte. Você não tem como um amigo, como uma pessoa que você... Parece que é assim, nós não somos uma família.
Nós somos apenas um bando de gente que frequenta uma igreja. Eu queria falar sobre, antes de começar, porque quando eu começar a falar, vocês vão me chamar ou pensar que eu sou radical. Estão se falando muito em radicalismo, extremismo. A palavra radical vem do latim radicalis, que significa relativo à raiz. Radical sempre guarda a noção de algo que vai à raiz, à essência, ao fundamento, seja no sentido literal ou metafórico. Então vocês vão ouvir um radical falar. Um discípulo radical, um servo radical, alguém que vai na raiz do problema. E qual que é a raiz do problema que está tudo acontecendo? Tudo menos político. A raiz é espiritual e cultural. Pare de achar que é os políticos, que é política, que é opção política. Não, é espiritual. A nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É contra os poderosos deste mundo tenebroso. Paulo está chamando para sermos o quê? Cordeirinhos mansos? Ou guerreiros armados com a armadura de Deus, fazendo uma comparação ao guerreiro romano. Paulo podia se referenciar a um anjo, seja um anjo, pareça com um anjo, se vista de anjo. Não, ele falou o quê? A nossa luta, há uma guerra, há uma batalha, e nós temos que nos armar e nos vestir de guerreiro. Deus tem muita gente se levantando do mundo inteiro, mas eu ficava pensando quando eu ouço, e eu tenho ouvido pela internet muitos comentaristas políticos falando, isso é demonizado, isso é do demônio, é um demônio que faz esses jovens desumanizar, demonizar e fazer o que fazem. Além de matar, ainda se alegram com a violência. Esses jovens que fazem parte da casa de muitos crentes, muitos cristãos, que você está sabendo as posições deles e você está deixando. Ah, mas é a universidade, é a escola. Não, é a família que não sabe educar seus filhos, que não se veste de guerreiro, que não coloca a sua armadura e que não diz o que verdadeiramente tem que ser dito. É os pastores que não estão falando o que tem que ser falado. Está cheio de esquerdistas no meio da igreja. E eu quero dizer uma coisa, e vou declarar, não só para vocês que me ouvem, mas para quem me ouve na internet: se você é esquerdista, você não é cristão. Se você é esquerdista, você não é cristão. Pode me lacrar, pode me confrontar, e eu digo na cara. Pode ser todas as pessoas que me seguem, que gostam de me ouvir, não interessa. Você não é cristão. Arrependa-te, porque dá tempo, e se converta. Você não é cristão. Eu começo dizendo aí, não tiro mais 1 milímetro disso. Você nunca foi um cristão. Se você foi um dia e você deixou, você abandonou Deus, abandonou os princípios da palavra de Deus, você segue uma cartilha do mundo, do demônio, do diabo. Você é uma marionete do diabo. Pode frequentar a igreja, pode falar o que você quiser falar, seja pastor, seja líder, seja igreja, seja membro. Pastor, você vai ofender. É isso mesmo. É engraçado como a igreja não odeia mais o pecado. Ela lida muito bem com o pecado, convive muito bem com o pecado. É por isso que peca tanto. Então o esquerdista não é cristão. E vou dizer para todo esquerdista que eu convivo: você não é meu amigo. Você não tem o meu respeito.
você não tem o meu convívio. E vou dizer para você, se você também se diz cristão, você não deve ter ele como amigo. Você não leva, apesar de que muitos levam, pessoas que apoiam o aborto, apoiam as coisas indecentes contrárias à Bíblia, para a sua casa, para o seu convívio, né? O que você quer para o seu filho, para os seus netos? Esse mal que entrou dentro da igreja está distorcendo a igreja. Então, sim, eu agora peço perdão a Deus, já pedi. Você quer ver? Porque eu tanto pedi, tanto senti em Deus, que muitas vezes minha mulher e meus filhos pedem, você tem que fazer algo no Instagram, falar, está aí o tema que eu quero falar, se eles me ajudar, esse eu topo, porque os outros eu nem esquentava. Eu acho que tem outros que falam, tem outros que aparecem, mas esse eu quero. O meu tema sempre vai ser, se você é cristão, você. Se você é esquerdista, você não é cristão. Eu vou falar disso o tempo todo. E vou bater nisso o tempo todo. Tanto é que hoje orei antes de vir para cá. Levantei muito cedo, orei, fui meditar mais. E nas horas normais que eu medito, durante 17 anos que eu moro no apartamento, nunca entrou um urubu. Mas nesse dia, na minha janela, eu olhando o urubu, aterrissou na minha janela, olhando na minha cara. Eu tive que espantar ele com muita força. Esse para mim foi um belo sinal. Um belo sinal de que eu estou no caminho certo. Vou confrontar pastores, portas vão fechar para mim. Pessoas vão me agredir com palavras, porque é isso que eles fazem. Porque você tem que entender o seguinte: há alguma relação do cristão com o comunismo, socialismo, marxismo? Eu respondo: nenhuma. Nenhuma relação do cristianismo com isso. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. A mesma coisa é dizer que existe crente carnal. Se ele é carnal, ele não é crente. Não, o crente, ele ainda é crente carnal. Ele nunca é crente. Se ele é carnal, ele não é crente. Se ele é esquerdista, ele não é cristão. É a mesma coisa. Ah, pastor, o senhor está radical. Estou indo na raiz. Um mata, um puxa o gatilho, aí vem, não, eu não faço parte disso. Eu sou moderado. O moderado não puxa o gatilho, apoia, contribui, patrocina. Está cheio de gente dentro da igreja empresária patrocinando comunistas. Está na hora de chamar atenção. Está na hora de pastores ter medo de falar para perder mesmo. Está tão preocupado em construir mega igreja, fazer muita coisa, ele não está preocupado em ver o que está acontecendo. Não vou falar sobre politicamente correto. Nós temos que falar de amor. Aqui Paulo está falando de quê? Então Paulo falou: não se vista de amador. Você não tem que resistir, você tem que vestir de amor, de bonzinho, de cordeirinho, levado por qualquer um. Deixa o lobo vir. É assim que estão fazendo, né? O lobo no meio das ovelhas, ele é bonzinho. Se ele estiver manso, ele não vai te atacar. O que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que esses esquerdistas só pensam e fazem? Roubam, matam e destroem. Tem um ladrão lá em cima, na direção do nosso país. Tem um monte de... é o Alibaba e seus ladrões em volta. E não é só nisso, as instituições estão cheias de roubadores. Toda hora um escândalo. E as pessoas ficam ainda apoiando. E se dizem cristãos. Tem um monte, de assassinos ali. O que não é só dar uma oportunidade que ele passa a ser. Então, se eu sou um missionário, eu não preciso ir. Eu posso contribuir. Eu sou um missionário que contribui com a missão daquele que foi chamado aí. O esquerdista é assim: você vai lá matar e eu pago.
eu apoio. Esses jovens que ficam se alegrando, esses artistas que ficam se alegrando, que você quer todo jeito tirar foto com eles, esses esportistas que ficam se alegrando com o assassinato cruel, você segue. Você está vendo uma mídia miserável, canalha, fazendo o que está fazendo, e você ainda não tem problema, eu gosto de assistir a novela, eu gosto de assistir o jornal, eu gosto de assistir, como é que eu faço? Desliga, vai se ligar em Deus. Você sustenta a Globo é uma potência, por quê? Porque os esquerdistas sustentam? Não, porque esses endemoniados, demonizados por esse sistema, eles não têm dinheiro. Quem tem dinheiro é aqueles que conseguem e patrocinam essa porcaria. Desliga, para de falar, eu gosto, eu não tenho nada que fazer. E não é só a Globo não, todo canal aberto, todo jornal, quem compra os jornais? É o miserável lá que não ganha nada? Não, muito são os de direita que compram, patrocinam. Para de comprar, para de assistir, para de valorizar, combate, confronta, não seja covarde, não seja relapso, não seja negligente. Eu não sou assim, eu não quero ir. Então o que você faz, cordeirinho? Tem que parar com esse negócio, né? Olha o que diz em Isaías capítulo 5 e 20, diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fala do amargo doce e do doce amargo. O que essa esquerda faz? O que esses tribunais de juízes que nós temos hoje, esquerdistas, comprados, corrompidos, fazem? Eles fazem isso, é especificamente uma advertência contra a inversão de valores, contra quando as pressões, contra a pressão distorce, né? Contra quando as pessoas distorcem a justiça e a verdade para justificar seus próprios desejos e interesses. Não tenha dúvida de que esses que carregam o seu poder, a sua autoridade, que os outros chamam de Vossa Excelência, é chamado de desconhecido diante de Jesus e vão ter o castigo que eles merecem. Que admitem, que distorcem, que pervertem e ainda sorriem no cinismo deles. E nós ficamos indignados, lamentando: nossa, que coisa! E o que você está fazendo? O que você está fazendo para mudar essa história? Em silêncio, abatido, com medo, encolhido. Pastor, você está dizendo que eu vou lá, vou voltar? Não, Paulo está dizendo para resistir. Ele está dizendo para você sair lá guerreando com eles, para resistir. Resistir, ouvi-los, resistir para ajudá-los, resistir, deixar entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua família. É isso que eu estou falando. Agora você igual eles, gritando e fazendo, por que uma minoria grita tão alto que a maioria se cala tanto? A maioria no mundo é de cristãos, estão calados, estão deixando essa chamada minoria gritar, né? Levantar essa estrutura. Ele entra na cultura assim, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem ouvido, pelo menos aqueles que têm interesse histórico. Olha, não tem mais jeito de entrar, não é na política, eles vão lá, levanta negro contra branco, homossexual, feminista contra casamento, homossexual contra heterossexual. Então, vocês são todos o quê? Vocês não têm nome, nós não temos nome. Fascista, extremista, golpista, preconceituoso. E aí a gente se cala para não ofender. Eu estou falando de cristianismo, estou falando de Bíblia aqui. Hoje os pastores não falam nem mais de pecado. Tem muita gente, eu não estou falando
generalizando, mas o que está acontecendo hoje, estão preocupados em falar de prosperidade, estão preocupados em falar de grandes igrejas, de departamentalizar a sua igreja e montar uma estrutura enorme e não perder adeptos. É isso que vai deixar o mundo? Você vai se calar, né? Lembra de Ezequias? Ia morrer, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Eu quero isso, que antes que eu morra, minha casa esteja sempre em ordem. Aí Ezequias foi lá, chorou, rasgou a veste, falou: Senhor, eu fiz tudo. Isaías volta, e Deus dá mais 15 anos para ele. O que ele fez com os 15 anos? Abriu a sua casa, deixou os babilônios entrar, mostrou tudo. O que você faz todo dia? Aí, quando Isaías volta, o que você fez? Mostrei tudo. O que tem? Mostrei lá, Deus me foi, olha lá, mostrei minha igreja, abri meu coração, abri meus braços para o esquerdista. Não tem problema, eu tenho que amar. Não tem problema ele conhecer o que Deus faz por mim. Aí Isaías faz: por causa disso eles vão destruir, porque eles vêm para destruir, eles vão destruir o templo, eles vão levar seus filhos como eunuco. Mas quando vai acontecer isso? Depois que eu morrer? Então não tem problema. É assim que você, pois é assim que você pratica. É assim que as igrejas estão praticando. Elas estão esquecendo que às vezes não afeta ali nelas diretamente, mas onde vão parar os nossos filhos, nossos netos? Aonde eles vão parar? Vão deixar? Não assumimos a responsabilidade de inculcar nos nossos filhos os valores cristãos. Não assumimos a responsabilidade de ver, sim, tem muito filho que vai se rebelar, vai começar a gritar e fazer rebeldia. Você diga para ele, você não responde. Tem muita gente assustada porque o pai do assassino entregou ele para a polícia. Tem muito cristão que não entregaria, punha no colo e diria que ele é fruto da sociedade, do meio. Nós não somos fruto do meio, nós é que fazemos o meio. Quantos cristãos, os filhos dizem: agora eu sou homossexual, abraça, larga a igreja, larga Deus e vai abraçar o homossexual. É meu filho. Quero dizer para vocês, família não vem em primeiro lugar vem Deus. Se você é cristão, família não vem em primeiro lugar, vem Deus. Nega o seu Deus, que Ele te negará. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Está legal, então agora você vai me acompanhar. Jesus era bem radical. Você acha que você vai entrar na mentira desses aí que quer falar de amorzinho, de aceitar, de incluir todo mundo, e não vai falar do radicalismo de Jesus? Vamos lá, vamos passear. Mateus capítulo 10. Passeando na Bíblia para ver como Jesus era um mocinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Vamos ver se Jesus é menos radical. Olha aí, Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a sua nora e sua sogra. Isso não é ser radical, não. Ah, não, Jesus veio trazer paz. Nós temos que pacificar. Nós temos que pacificar. Ser pacificador é um negócio, ser pacifista é outro. Jesus disse, né? Eu vos dou a minha paz a paz que eu vos dou, o mundo não a tem. Agora ele está dizendo aqui: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, divisão. Então, se você aceita, é conivente com as ações desses demonizados que se entregaram e foram lá, mas foram lá porque você falhou. Você falhou.
Então, não aceite, bata de frente. Não entregue seu filho. E não aceite ele fazer o que ele quer fazer. Tem pai que está vendo o filho fazer as porcarias e ainda patrocina. Ainda paga, ainda sustenta, ainda acha que tem que ser pai. Está pondo o filho no primeiro do que Deus, do que os princípios e valores que regem. Está claro aqui que Jesus falou: ó, cara, se você me seguir, você vai ter problema com filho, com mulher, com marido, com nora, com sogra, mas você tem que permanecer firme em mim, ou você não é de mim. Porque vamos vir a página aí, se você está na página, e pega lá Mateus 10, versículo agora 37 em diante. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. Eu que sou radical. Jesus é bonzinho. Ele está claro ou não dizendo aqui: se você for escolher seu filho, então você fez a sua escolha, você não é digno de mim. Se você escolher sua esposa, seu esposo que está fazendo o contrário, você já fez sua escolha, você não é digno de mim. Então, eu sou de Jesus, não é nada. Você é da cartilha dos esquerdistas. Então para com essa ingenuidade. A ingenuidade tem um limite, e é muito tênue e muito rápido, porque a partir daí passa a ser covardia, negligência. Não para por aí não, estou só pegando alguns, não tem mais, mas eu vou pegar alguns. Lucas capítulo 14. Versículos 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está querendo dizer com aborrecer? Irritar? Não, né? Não é o ódio literal, né? Mas preferir menos. Ou seja, Jesus está dizendo que a prioridade máxima deve ser Ele e o reino de Deus, acima até dos laços familiares mais profundos. É isso que ele está dizendo. Eu sou discípulo de Jesus. Não, não é não. Você nunca foi. Porque Jesus não é primeiro em sua vida. Pastor, eu não tenho que amar. Você tem. A única maneira de você amar de verdade a sua família é amando Deus mais do que ela. Porque quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, disciplina. Não patrocina o erro. Não esconde. Para com essa hipocrisia. É hora da igreja parar com essa hipocrisia. É hora de parar com esse negócio de amorzinho, porque essa é a mentira que se instalou dentro dela. Está cheio de pastores esquerdistas, está cheio de lideranças esquerdistas, está cheio de membros esquerdistas e achando que é cristão. Não é. Pastor, você acha? É aí que começa. Como eu sempre tenho falado, há 3 coisas mais perigosas para o homem: um pouco de veneno, um pouco de pecado, um pouco de falsa doutrina. Pode enfiar uma 4, um pouco de esquerdismo no meio de você. Então não é uma luta contra política, ela é espiritual. Tá? Os políticos ali são respostas, reflexos daquilo que acontece aqui na igreja, que acontece aqui na sociedade, que acontece aqui na constituição familiar. E nós, apáticos, não é problema nosso. Não vamos
excluir. Não. Eu não incluo na minha mesa quem é inimigo de Deus. Eu não incluo na minha mesa quem é marionete do diabo. Eu não incluo na minha mesa aquele que patrocina, apoia e é conivente. Né? Fica parecendo que o único ladrão que rouba o banco é aquele que entra lá. O motorista não é, o que planejou não é, o que patrocinou não é. Se um cara manda alguém matar, ele mata. Aí pegou quem matou, pegou quem mandou, quem pagou. Ah não, esse não tem problema, porque ele não estava lá. É assim que nós agimos? Não há nenhum esquerdista moderado. Não há nenhum. Você está brincando com o diabo. O diabo é o pai da mentira. E se você, porque eu conheço muita gente que não está nem aí. Não, pastor, isso não é problema meu, eu não assisto, eu tenho que trabalhar, tenho que mudar das minhas coisas. Esse é o problema. Amanhã você não vai ter suas coisas para trabalhar. Amanhã você não vai ter o seu dinheiro. Amanhã você não vai ter nem a liberdade. E você está aí acomodado. Tem muita gente que fica ali tentando ver defeitos na direita para justificar essa porcaria. Sim, é lindo ver os jovens orando. É lindo ver os jovens abraçados. Mas isso não é tudo. Tem que agir. Tem que se vestir da armadura de Deus, né? Aqui Paulo está falando na força e no poder dele, não é na nossa força. A força e o poder da esquerda, desses adeptos do comunismo, do socialismo, do marxismo, né? É a força do poder deles, é do diabo. Qual é a sua força? Aqui o Paulo está escrito, né? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É engraçado, né? A gente é tão fácil de ser enganado, os cordeirinhos. Chega o espírita e diz assim: eu não sou o espírita da macumba, do terreiro, eu sou da mesa branca. Então eu sou diferente. É espírita do mesmo jeito. Eu não sou esquerdista que mata, radical. Eu sou da ala tranquila. Eu não compactuo com isso. Não! A gente está cheio de amiguinhos esquerdistas. Não posso largar meu amigo. Não é meu amigo. Ele não devia ser seu. Porque se ele frequenta a sua casa, ele influencia. Gente, o mundo é a nossa missão, não o nosso espelho. O mundo é a nossa missão, não o nosso espelho. E vou te falar uma coisa. A Globo, a mídia, esse terror que muita gente ainda assiste, tem crente assistindo futebol, deixa de assistir futebol. Mas é o meu time que está jogando. Seu time é mais importante que a sua liberdade? É mais importante que o seu dever cristão? Viciado. Mas eu gosto de assistir a Record, a TV aberta. Eu queria ver se alguém me falar aqui que ela está defendendo, certo? Ou ela está medindo lá e fazendo parte do sistema para ter mais visibilidade e não querer que as pessoas vão para a internet. Não, mas lá passa a novela do fulano, a novela do ciclano. Vai ler a Bíblia que você vai saber quem que é Paulo, quem que é Davi. Pare de assistir para você ver como é que eles vão começar a sentir no bolso e vão começar a sentir até que eles começam a sentir na alma. Ele começa no bolso. Radical? Pode me chamar. Agora você pode me chamar quando você quiser. Temos que parar com isso, né?
Temos que, aí sim nós vamos ter força para exigir dos políticos, exige que esse povo pare de chamar. Estamos aceitando muito rápido ser chamado de golpista, fascista, nazista, preconceituoso, homofóbico, gordofóbico. Pacificamente. O medinho, né? Aí eu tenho medo. Não se acovardando. Paulo manda a gente vestir da armadura para resistir, não para atacar. E a gente precisa entender o que é essa armadura, né? Eu vou buscar, você pega, ele começa a falar, cingindo-vos com a verdade, né? O que é isso, né? É o cinto de couro do soldado que fica protegendo o baixo abdômen, aonde você pendura a sua espada. Paulo parece ter em mente a confiança que vem da certeza quanto à veracidade da palavra de Deus. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Contra a mentira só há um antídoto, a verdade. Não vou dizer verdade porque ofende. Vou evitar. Verdade e amor. E eu estou amando, porque eu estou dizendo a verdade, isso é amor. Não vou dizer verdade por franqueza, mas verdade é amor. Você não precisa ser como Charles Kirk, que foram chamados, tem as pessoas chamadas para ir lá no meio daquele antro das faculdades e daqueles alunos endemonizados. Não, mas você foi chamado para fazer isso na sua família, na sua vizinhança, no meio de seus parentes, e você não faz. Confrontá-los, educá-los, instruí-los, não aceitar suas posições. Então Paulo está falando, é a verdade. Você tem cingido da verdade, ou você tem mentido? Porque mentir é o que eles mais fazem. Essa é a grande tática dele. Quem que é o pai da mentira? A Bíblia diz que é quem? Satanás. Olha o que Paulo está falando. Vestir a couraça da justiça. O que é isso, né? É vestir de Cristo. Cristo não só morreu pelos nossos pecados, levou sobre si o pecado, mas imputou sobre nós a sua justiça. Nós estamos travestidos e vestidos da justiça de Cristo. Paulo podia estar falando, veste do amor, da resiliência, seja um cordeirinho. Você está vestido da justiça de Cristo, né? Ele está dizendo aqui, né? Os crentes são protegidos pela justiça de Cristo que lhe é imputada, tendo condição de permanecer firmes diante das acusações do diabo. A palavra no grego significa caluniador. Simultaneamente, Paulo vê os crentes vestidos o caráter justo de Cristo, enquanto seu crescimento em conformidade com a imagem de Cristo lhes dá confiança para resistir à tentação. Ele diz, calçai os pés do Evangelho do Pai, vai? Apesar da evidente alusão, Paulo não tem em mente a mensagem descalço que leva o Evangelho a outros. A imagem aqui é das fortes sandálias do soldado romano, que lhe davam estabilidade e proteção na batalha. Ironicamente, a paz que vem do Evangelho também torna uma pessoa preparada para a guerra contra o mal. É só você lembrar da história, quando Hitler começou a invadir o mundo. Aí vai o primeiro-ministro da Inglaterra, vai lá fazer acordo de paz e chega com o tempo trazendo um tratado de paz. Churchill disse, né? Ou você escolhe a vergonha ou a guerra. Você escolheu a vergonha, vai ter os dois. Você está escolhendo a vergonha ou a guerra? Fica ali esperando que os políticos façam acordo e joga aqui, tira esse daqui, mas os outros para que der acordo. Para com isso. Deus nunca deixou para trás. Saul foi lá e deixou, né, o rei para trás. Quando o profeta Samuel chegou perto, houve um barulho de vacas, Deus falou, extermina tudo. Não, mas eu deixei o rei, deixei os melhores lugares para a gente usar. Falou, por causa disso você não mais será rei.
E ele, Samuel, foi lá e fez o quê? Né? Tirou Saul da coisa. Aí você pergunta, por que não obedeceu? Deus falou o quê? Extermina o mal. Nossa luta é contra o mal, contra essa demonização. Mas eu não sei o que lá. Jesus chegou para Pedro e disse, quando Pedro que ia acontecer com ele, o que Pedro falou? Isso não pode acontecer com o Senhor. Jamais eu vou deixar que o Senhor passe por isso. Jesus falou, Pedro, como você me protege, como você é bom, eu te ensinei direitinho. Foi isso que Jesus falou. Aparta-te de mim, Satanás, que cogita as coisas dos homens e não de Deus. Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus já viu Satanás agindo em Pedro, até na boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Mentiras, enganos, falsidades. Não há nada que me irrite mais do que um crente falso. As pessoas no mundo, os incrédulos. Agora, o crente que se diz crente e é um falso hipócrita, esse é terrível. Vamos continuar. Ele disse assim: colocar o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir o corpo todo. Era feito de madeira coberto de pele de animal, fixado com ferro no topo e na base. Quando mergulhado em água, antes da batalha, podia apagar as flechas incendiárias, as quais se ateava fogo depois de mergulhados em piche. Na guerra, antigamente, eles mergulhavam as flechas em piche e ateavam fogo. Então, quando eles soltavam, pegava fogo nas pessoas. Então, o escudo molhado, os dardos inflamados, ele apagava. Ele não só protegia contra a flecha, mas apagava o fogo. Porque quando você vai, a flecha pega e começa a pegar fogo no seu escudo, você tem que jogar o escudo fora. E aí você jogou o escudo fora da fé, você está vulnerável. É engraçado como tem gente que não pensa nisso, né? O apóstolo Paulo, no final do seu livro, disse o quê? Acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Perguntaram lá a Charles Kirk: se você morrer, o que você quer ser lembrado? Pela fé e pela coragem. Você quer ser lembrado por quê? Pelo que você conquistou? Pelo seu dinheiro? Pela sua posse? Pelo aplauso das pessoas? Pelo seu cargo? Por uma plaquinha na parede? Por um nome na rua? Por que você quer ser lembrado? Ele continua dizendo: tomai também o capacete da salvação. Para o apóstolo Paulo, salvação é uma experiência presente, bem como uma esperança futura. A confiança do crente baseia-se, em última instância, na fidelidade de Deus em completar o que começou. A mente vestida no capacete da salvação não vai ser ninho para os urubus da maldição. Por que essas mentes estão sendo manipuladas e influenciadas? Porque você não fala de salvação em casa, você não fala de evangelho, você não fala de armadura. Você não está protegendo a cabeça dos seus filhos e dos seus netos com o evangelho. Você está falando de coisinhas bobinhas e deixando a mente dele propícia para esses vagabundos manipularem. E ele termina dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva no arsenal do crente, é comparada com a espada romana, curta e desenhada para o combate corpo a corpo. Paulo está falando que você deve ficar quietinho, inerte. Chega. Não fica preocupado tanto com o aumento de igreja, com
um conforto, com um confortinho, com isso, com aquilo, está esquecendo o principal, né? Que o diabo não para. Isso não é só nós, mas olha o mundo inteiro. O parlamento europeu não quis dar um minuto de silêncio para ele e ainda bateu e vaiou. Você está vendo pessoas falando porcaria. Você vê um delinquente drogado falando como aquele professor de história, que não vou nem falar o nome dele. Vocês sabem, vocês têm acompanhado, que ia dar palestra em faculdade. Um delinquente daquele, uma porcaria daquela. Foram cancelados porque levantou gente lá, o Nicolas, o outro lá, o Thales, e falou: agora nós vamos mostrar quem é que está fazendo festa. Eu queria dizer para os pais desses meninos que estão fazendo, o que eles estão fazendo? Quando veem os seus filhos colocando mensagens querendo a morte dos outros, vocês estão fazendo? Não tem uma instituição nesse país que você possa confiar. Todas corrompidas. Aí você diz: pastor, mas eu tenho que andar para evangelizar. Aí fica parecendo um rapaz que um dia chegou para mim e falou: pastor, eu estou evangelizando e eu vou lá para falar de Cristo. Aonde? Lá no prostíbulo. É condenado. Safado, você está indo lá para evangelizar, não sei que você está indo para outra coisa. Você não evangeliza no prostíbulo. Né? Aí tem gente que acha que pode, né? Fica parecendo quando o faraó, né? O faraó, quando Moisés foi, falou assim: não vá longe, fica aqui mesmo misturado, eu deixo vocês adorarem aqui. Não, nosso Deus falou que a gente tem que separar. Você foi chamado para ser santo, separado para uso exclusivo de Deus, ou você não é. Esse negócio de misturado não existe. Um pouco de sujeira suja todo o balde da água. Basta um pouquinho. Mas eu estou comprando, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Saiba se postar, né? As más companhias corrompem o bom costume. Você está preferindo a sua família, seus filhos, o seu bem-estar. Não vem com essa conversinha. Não, mas o meu genro, a minha nora, o meu filho, a minha filha, mas eu tenho que estar lá para estar com eles, não tem que estar nada, você tem que mostrar para eles. Se você continuar com essa, você não vai ter a minha. Eu vou orar por você, mas eu não vou mais ficar te servindo, porque eu sirvo, antes de mais nada, ao meu Deus. Para com essa coisa de a minha família em primeiro lugar. O discurso do cristão não é família em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Aqui é Deus, pátria e família, não é esse o slogan? Não existe pátria nem família se Deus não for em primeiro lugar. O problema dessas pessoas é que eles até lutam pela família, lutam pela pátria, mas nunca conseguem colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o grande erro. Essa é a raiz do problema. É que nenhum deles coloca Deus em primeiro lugar. Quantos são poucos os que colocam Deus em primeiro lugar? Se fosse um que falasse assim: meu filho, você é um esquerdista, você está buscando essas ideologias terríveis, você está falando como eles, você vai viver a sua vida longe de mim. Que pai é esse? Que mãe é essa? Isso é desamor, isso é desumano, é isso que os mentirosos falam, é isso que os falsos falam. Você pode servir o mundo e a Deus, você pode servir as riquezas e a Deus, você pode ter os dois. Não! Se você ama o mundo, você odeia a Deus. Se você ama a Deus, você odeia o mundo. É assim que a palavra diz. É sim, sim, não, não. E quem disse? O radical chamado Jesus. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. É assim que você está vivendo. Então fica essa mensagem, esse desabafo indignado. Não porque um delinquente demonizado tirou a vida de um cristão pai de família. Não apenas porque
delinquentes, filho de família, usando o seu iPhone, seu Apple, o seu relógio da Apple, usando o carrinho e desfrutando das riquezas, começa a falar do capitalismo, do golpismo, começa a pular e dançar com a morte dos outros, não desses demonizados, mas da igreja calada, como Martin Luther King diz: o que é mais preocupante não é o grito dos maus, o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Você está em silêncio, inerte, acomodado, dizendo que não é problema. Você vai balançar a cabeça para mim, mas você vai dizer: pastor, eu estou com o Senhor, o Senhor falou a verdade. Eu não quero saber disso não. Eu quero saber se você vai tomar postura. Eu quero saber se quem me ouve, porque tem gente que me ouve que é partidário disso. Eu tenho certeza que não vai se agradar nada do que eu estou falando, mas eu vou continuar falando. Fica aqui, deixando claro e reiterado, que eu sempre, o coração, se der certo, eu vou estar falando muito mais, aí eu vou estar falando disso, mas o meu tema vai ser sempre esse: se você é esquerdista, você não é cristão. Eu vou falar na cara de qualquer um que quiser que venha me confrontar. Você não é cristão. Pastor que vier tentar falar que eu preciso pacificar, eu vou falar: você precisa tomar jeito. Então eu termino aqui dizendo para vocês e para aqueles que estão me ouvindo na internet: arrepende-se, ainda dá tempo, volte para Deus, porque você já abandonou Ele há muito tempo com o seu esquerdismo. Cuidado, porque se você acha que você é cristão pelas coisas boas que você faz, Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando chamaram Ele: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, fizemos isso, maravilhas. E olha que são coisas sobrenaturais. E Ele só respondeu o quê? Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Então, venha falar do seu cristianismo, sendo esquerdista, e eu vou te confrontar dizendo que você não é. Eu chamo você, igreja. Você não precisa ir para os pátios das universidades, porque tem gente que é chamada para isso. Como o Charles Gay. Mataram um homem, mas não a causa. Levantaram um exército, e é isso que eu espero. Não seja cordeirinho, seja um guerreiro de Cristo. Em nome de Jesus, pare de ficar covarde. Eu quero terminar dizendo para você, lendo para você aquilo que você parece parar de ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu destaco aqui covardes e mentirosos, porque o resto você vai facilmente, mas você não tem consciência da sua covardia. Ele está dizendo para o covarde que mata inocente, ele está dizendo para o covarde que não assume a sua posição, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de timidez, mas de poder, amor e moderação. E você pare de mentir para si mesmo, pare de mentir que você é cristão, pare de mentir para os outros que você é filho de Deus. Se você é esquerdista, você faz parte dessa lista, e eu falo isso e não vou deixar de falar mais. Família não vem em primeiro lugar,
Deus. Se eu receber todas as vaias do mundo, mas o aplauso de Deus eu fiz, cumpri minha parte. Mas se eu receber os aplausos do mundo e o não de Deus, eu estou derrotado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.